Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, professor Gleberson Riff. Vamos gravando mais uma aula de patologia radiológica. Agora falar de patologias da coluna vertebral. Perfeito, vamos lá então. Primeiramente, essa imagem aqui é uma das imagens mais bonitas. Eu acho que ela define quase todas as patologias que a gente vai falar ao longo desta aula. Então, tu tens basicamente o que da coluna é entender que tu tem um disco vertebral, que tem o seu espaço e a sua, vamos dizer, a sua função como amortecedor e como permite a questão de movimento. Ao longo da idade ou com o movimento, vai tendo o teu disco degenerado. Então, ele vai perdendo esse espaço e vai perdendo essa formação, né? Então, vai estragando. O que acontece? Pode ter o que o disco protuso. É quando tem uma abaloa, né? Ele faz uma projeção, mas não rompe, não extravasa, né? Mas aqui está vendo que está diminuindo esse espaço e aqui passa nervo. Se passa um nervo e diminui um espaço, o paciente vai ter dor. Que tipo de dor? Vamos falar dela logo a mais. Pode acontecer que vai e faça uma hérnia. Uma herniação quer dizer que parte desse disco, o líquido pulposo dentro, ele sai e ele fica permanentemente comprimindo aqui. Então o paciente tem uma dor contínua. Com o disco degenerado, cada vez o espaço está diminuindo. E aí pode acontecer o quê? Desses ossos aqui, essas vértebras, começarem a se tocar. Quando elas começam a se encostar, acontece um processo que a gente vai chamar de osteofitos. Mais adiante a gente vai falar de bico de papagaio. Já ouviram falar, provavelmente. O osteofito é o quê? É uma protuberância óssea. E aí é um ciclo, vamos dizer, um círculo vicioso, porque quanto mais tem mais encosta, mais protuberância tem, mais protuberância, mais dor, mais limitação de movimento e vai fazendo esse ciclo. Perfeito? A primeira coisa que a gente vai falar é a cervicobraquialgia. Tu vai ouvir isso daqui, ó. Divide cérvico de cervical, braquialgia, dor relacionada a, a, a uma inflamação nos nervos. Então, é uma inflamação aguda na coluna cervical que pode ter dores irradiadas para os membros superiores, braços, antebraços e mão. Pode ter pode ser de uma compressão, uma pinça desses nervos, evolui para uma cervicobraquialgia. A principal causa das dores começa a irradiar para os membros. Então, o paciente te apresentou, estou com uma dor. Como é que é essa dor? E tu pergunta para ele, vai fazer uma rotina de coluna cervical. E aí tu pergunta, como é que é essa dor? E aí o paciente diz, ela é uma dor assim, é uma dor que irradia do pescoço para um dos membros. Para o braço direito, braço esquerdo, aqui. Provavelmente ele está tendo alguma compressão, né, desses nervos, e aí a gente vai ter que diagnosticar de alguma forma. A gente vai mostrar isso para o médico através dos raios-x que a gente vai realizar. A principal causa adulto é a hérnia, que é uma compressão da rede nervosa. Pode estar fratura, podendo decorrer de traumas, quedas. Então, o que aconteceu? Sofreu uma queda, um trauma. Não, tem isso. Então, depende. A postura inadequada, tarefas repetitivas, sedentarismo, tem várias causas. Mas sempre divide. Sintomas, então, é dor, fraqueza e parestesia. O paciente vai dizer que está com formigamento. Beleza? Formigamento, para nós, a partir de agora, a gente vai chamar isso de parestesia. Uma dor no formato de parestesia. O pescoço irradia para os membros. Um espasmo muscular ocorre na região inervada, a raiz nervosa comprimida. Então, é uma compressão de uma raiz nervosa. O tratamento sempre específico de acordo com a sua etiologia. Então, o tratamento vai depender da gravidade, tipo, forma e causa. Então, eu não vou entrar muito em tratamentos quando ele tem 300 mil tipos de tratamento. Mas, basicamente, é uma compressão da raiz nervosa. Então, tu vai ter aqui, C4 em vez de C4, C5 e T1. Comprimiu, vai ter uma dor irradiada, porque é uma dor a partir de uma compressão de um nervo. Cervicobraquialgia. Aqui, tá vendo, uma ressonância magnética, tem que ver que está comprimindo a medula. Aqui, vê a mesma coisa. Tem uma compressão. Obviamente, o paciente tem dor. Agora, tu define dorsoalgia, é uma denominada dor na região torácica. Dorso. Torácica, então, das 12 vértebras, e as 32 existem, das 32, 12 estão na torácica. Então, essa mesma compressão que a gente está falando na cervical, se acontecer na vértebra torácica, a gente vai chamar de dorsalgia. Perfeito? Então, também, causa adultos, vai ser a hérnia, vai ser a mesma coisa que a outra ali. Então, as coisas também vai ser tarefas repetitivas, sedentarismo. Então,
Sintomas, dor na região torácica, dificuldade respiratória. Tem uma dor na região torácica, obviamente, tu tem uma dor na respiração. A gente sempre brinca, diz, só dói quando respira, né? A gente já respira sempre, então tá sempre doendo. Então, o maior problema do paciente, quando bem orientado, o problema pode ser tratado com sucesso, mas tratamento sempre específico, de acordo com a etiologia, causa, diagnóstico médico. Então, vai ter que ter desde uma RPG funcional, vai ter 300 mil, até daqui a pouquinho um catéter para dor crônica o paciente pode usar. Então, pode tudo. Pode tudo, não. O tratamento vai ser sempre de acordo com a origem da dor, né? Então, aqui, ó, olha que legal essa imagem. Tá vendo que tá diminuindo o espaço, ó, espaço bem diminuído. Aqui o espaço está preservado e aqui está diminuindo. Obviamente tem uma compressão, o paciente tem dor. E vai fazer uma raio-x de coluna para a gente ver esse espaço, para ver como é que está funcionando. Se tem... Olha aqui, eu falei do osteofitos, está vendo que já tem uma protuberância de osso bem aqui, ó, nessas duas vértebras que estão se tocando. Lombociatalgia. Mesma coisa, lombar, uma dor na lombar. Inflamação na coluna, então irradiada para os membros inferiores, coxa, glúteo, pé. Então, vai ter uma dor irradiando para os membros inferiores. Pode ser uma hérnia de disco, uma dor, uma comprimida mais nervosa, entre as diversas causas, pode estar fratura. Então, tem trauma, houve uma queda, o que aconteceu? É um idoso? Então, sempre vê. Sinais de sintoma, dor, fraqueza e parestesia. Membros inferiores, espasmo muscular, pode ocorrer na região inervada da raiz, comprimida. Fraqueza, flacidez, então dor geralmente indica ali. Os tratamentos vai ser de acordo com a etiologia, a causa e o tratamento prescrito pelo médico. Então vai desde um RPG, uma reeducação postural global, fisioterapia convencional e N tipo causas, perfeito? Aqui a gente vai ter a questão do nervo ciático, né? Uma dor ciática pode irradiar para a região glútea. Se comprimir o nervo ciático, também vai ter a mesma dor. Cifose. Então, tem alguns que colocam hipercifose como patologia, outros colocam como cifose. Nessa literatura que eu fiz aula para vocês, a gente colocou como cifose. Curvatura convexa anormal exagerada da coluna cervical. Postura ali encurvada. Reduz a fratura e compressão. Sintomas. Respiração difícil, nos casos mais graves. Fadiga, dor leve nas costas. Aparência corcunda, desconforto da coluna. O tratamento pode ser realizado com colete, cirurgia, até acompanhamento, exercício, fisioterapia e vários tipos de tratamento. Então, cifose, sempre pensa assim, ó, é o C, é o formato de C. É um C. Aqui está ao contrário, mas é um C. Aqui forma de é um C de cifose. Ó, tá vendo que parece que o corpo das vértebras está formado em forma de cone. Isso daqui é um paciente provavelmente também com N patologia, especialmente paciente de idade. Aí pode botar uma órtese, vai depender do tipo. Olha que legal. Olha como essa vértebra aqui, ó, ela tá bem em formato de cone, ela tá assim, ó. Ela tá aqui, ó, em formato de um cone, porque teve uma remodelação óssea, uma diminuição do espaço, então é um paciente que tem dor, tem tudo. Lordose. Lordose é a curvatura côncava anormal da coluna lombar. Então, lordose lombar. Perfeito? Vamos guardar esse macete para não confundir isso. Se ela é afetada principalmente na coluna lombar, também ocorre no pescoço. Então, porque a cervical também tem uma lordose, né? Cervical lordose, torácica cifose, lombar lordose. E o sacro cifose. É uma forma da coluna. Condição resultado da gravidez, obesidade, postura, raquidismo e osteoporose. Sintomas: dor nas costas, ali o pescoço aumentado, curvatura do fundo das costas, pescoço aumentado, fraqueza nos músculos abdominais do pescoço. O tratamento pode ser realizado por colete, cirurgia, até acompanhamento de exercícios. Então, quando há uma curvatura exagerada, então é lordose. Lordose na coluna lombar. Lordose, cifose, lordose. Perfeito? Eu prefiro, acho mais tranquilo, lordose como uma curvatura normal e hiperlordose quando eu falo patologia. Mas isso também depende da literatura. Não se atenha. Também pode aparecer que o paciente tem uma lordose e diz, tá, mas é a curvatura normal. Depende, tem que entender o que está acontecendo. Isso daqui é uma lordose, ó. Lordose. Tranquilo? Aqui é uma lordose. Escoliose. Escoliose, tu vai guardar o S, ó.
escoliose. Curvatura anormal, fazendo com que o indivíduo fique com aparência corcunda, a gravidade da doença. É um desvio que pode provocar algum tempo, desgaste e aí o trabalho. O que vai ver? Sintomas: ombro desnivelados, cintura desigual, curvatura lateral do corpo mais saliente que o outro, né? Rigidez na coluna. O tratamento pode ser realizado por colete, cirurgia ou acompanhamento do exercício. Então, ó, é o S, né? Por isso que eu disse assim, pensando escoliose. Ó, é um S, escoliose. Tá. E aí, botou uma prótese. Tá aqui, bonitinho, botou pro lugar. Mas olha o ombro, e se tu pensar o paciente aqui, ó, ombros desiguais, não eram os sintomas? Ficou. Nossa, tá aqui, o ombro tá desigual. Olha ali, é o S de escoliose. Então, vai ver sempre uma visão. Espondilite anquilosante, né? É uma doença inflamatória crônica, incurável, quando afeta a articulação do esqueleto axial, a especial da coluna, quadril, joelho e ombro. Não se conhecem as causas, né, da doença, né, mas a capacidade acomete, então, mais homens do que mulheres a partir do final da adolescência. A manifestação inicial da espondilite anquilosante é dor na lombar, persistente por mais 3 meses, abranda com movimento, aumenta com repouso. O objetivo do tratamento para o controle da espondilite anquilosante é aliviar os sintomas dolorosos, né? Risco de deformidade, tanto quanto para ocorrer o uso de medicamentos. Então acontece isso, ó, um processo inflamatório que vai tornar esse osso irregular e diminuir esse espaço. Então o paciente tem muita dor, né? Olha como fica, né? Parece uma inflamação. Isso que está vendo lá na ressonância magnética, uma área, vamos dizer, com um hipersinal bem inflamada. Osteofitose é o nome técnico do conhecido bico de papagaio. É uma patologia caracterizada pelo crescimento normal do tecido ósseo em torno da articulação das vértebras, cujo disco intervertebral deriva a funcionar como amortecedor entre os ossos, mas está comprometida. Essa alteração, né, os osteofitos, o bico de papagaio, surge como consequência da desidratação do disco intervertebral, que favorece a aproximação das vértebras, tornando possível a compressão da raiz nervosa. O desgaste natural dos discos intervertebrais, a própria idade, predisposição genética, causas mais frequentes aparecimento de bico de papagaios na má postura, obesidade e sedentarismo. Traumas também ocorridos anteriormente, doenças reumáticas também pode acontecer. Principais sintomas é uma dor forte, limitação de movimento e perda da força muscular, das sensibilidades, né? Em algumas situações, formigamento como outro sinal da doença. Não existe tratamento para recuperar, né, os discos intervertebral, o desgaste que já sofreu é irreversível. Analgésico anti-inflamatório pode ser útil para avaliar a dor, né? Desenvolver um hábito que facilite corrigir o problema da postura. Fisioterapia ali na prática pode. Em casos graves, cirurgia. Então é o bico de papagaio, ó. Por isso que o pessoal bota de bico, parece um bico mesmo, ó. Ó, tá vendo que é um bico de papagaio aqui, ó. Só que, lembra que eu falei, esse espaço aqui, à medida que esse disco vai perdendo esse espaço, vai ficando mais próximo das vértebras. No momento que ela vai ficar mais próxima, é o osso encostando em osso. E o osso encostando em osso vai responder com uma calcificação. A calcificação, então, fica um ciclo vicioso, né? Bico de papagaio. Osteofitos. Tá ali na imagem, ó. Tu vê direitinho, tanto na P quanto na lateral, tem a osteofitose. Bico de papagaio. Hérnia de disco. Hérnia de disco, então, é um disco intervertebral desgaste com o tempo, com uso repetitivo, formação de hérnia de disco, ou seja, partes dele saem para a posição normal e comprime uma raiz nervosa emergente da coluna. Problema mais frequente na região lombar e cervical, né? Para essa área, os movimentos suportam mais cargas. Predisposição genética, causa maior, né, das causas da formação de hernia de disco, em seguida do envelhecimento. Atividade física, tabagismo, carregar, levantar muito peso, pode comprometer a integridade do sistema muscular, da sustentação da vértebra, favorecer o procedimento de disco. A hernia de disco pode ser assintomática, né? Então, se ela não comprime nenhum nervo, nada, ou provocar uma dor leve, moderada ou forte, chegar à incapacidade. Então, o paciente muitas vezes, chegou à incapacidade, vão para a cirurgia porque ele não aguenta a dor. Sintomas diversos associados à área foi comprimida nervosa. O mais comum são a parestesia, né, que é o formigamento, com ou sem dor, né, dor na coluna, com a coluna perna ou coxa, né, apenas na perna ou na coxa ou no braço, depende da região, tá bom?
A escolha do tratamento vai ser cirúrgico ou não cirúrgico, considerando a gravidade dos sintomas e o déficit motor. Eu sempre digo, se o cara já está com déficit motor e limitação de movimento, a gente pode tentar diminuir essa dor dele, né? O quadro reverter é o processo analgésico, anti-inflamatório, a pessoa pode fazer um pouco de repouso, fisioterapia até acupuntura. Então vai, mas é basicamente isso, ó. Esse nervo, essa inervação sai e comprime uma parte, vamos dizer, essa parte desse disco sai, né? O núcleo pulposo sai e comprime aqui numa ressonância magnética, tu vê, ó, parte do disco lá comprimindo a raiz nervosa. Aqui na cervical, a mesma coisa. Então, os campeões são a cervical e a lombar. Ó, na ressonância magnética, bem direitinho, tu vê, ó, tá comprimindo uma região. Perfeito? Espondilolistese. Espondilolistese é o movimento para frente de uma vértebra em relação à outra. Perfeito? Mais comum entre L5 e S1. Por quê? A lombar está numa lordose, ó, tá assim, e S1 começa uma cifose. Ela começa a fazer essa curva aqui. Então, esse escorregamento aqui é quando se move para frente, ó. Então, chama de espondilolistese, é o escorregamento para frente da vértebra. Tem como principal causa trauma, doenças ósseas determinadas pela gravidade esportiva, estresse na coluna lombar, a patologia pode vir com defeito de nascença se for em criança. Sintomas: dores podem ser variadas, tensão muscular, dormência, formigamento nas coxas, nádegas e fraqueza. O tratamento depende da gravidade do deslizamento. A maioria dos pacientes melhora com exercício, alongamento para alongar, fortalecer os músculos da parte inferior da coluna. Nos casos mais graves, intervenção cirúrgica é necessária. Então, é isso aqui, ó, espondilolistese. A coluna lombar escorrega para frente. Mais comum aqui, entre uma lombar, qualquer vértebra pode acontecer, mas ó, entre uma lombar e C1. Então, aqui entre aqui, ó, C5, L5, L4, que foi uma entre L4, L4 e L5, né? Qualquer vértebra pode escorregar, mas o mais comum é aqui, entre o sacro, entre a S1, a primeira vértebra sacral ali, e a L5, que é a última vértebra. Então, aqui, ó, houve um escorregamento. Olha que mais bonitinha. Tá vendo que aqui escorregou. Então, sempre tu vai olhar nesse sentido, olhando na linha, essa linha aqui imaginária. Os graus vão desde grau 0, grau 3, até grau 4. Aí depende do grau, depende da fratura, tem fratura, não tem, tem dor, consegue recuperar. Perfeito? Aqui, ó, olha a imagem, ó. Tá vendo que houve um escorregamento, ó. L5, ó, entre L5 e L4. Houve esse degrau? Não é uma linha contínua? Espondilolistese, perfeito? Caso número 1. Vamos lá. Quem chegou até agora já tem a resposta da atividade que eu pedi para vocês. Caso número 1. O que esse paciente tem? Ele tem aqui uma lateral, né? Lateral de coluna, lombar, e uma AP. AP e uma lateral, perfeito. O paciente tem um osteofitos. O paciente tem osteofitose em L5, L4 e L3. Nessas três vértebras aqui, ele está com espondilolistese, bico de papagaio. Caso número 2, que imagem é essa aqui? É uma ressonância magnética, perfeito. Ressonância, por que eu sei que é uma ressonância, galera? Tu vai sempre cuidar, é a dica cuidar tecido mole, ó. Tá vendo que a gordura tá bem brilhante? Pera aí, a gordura tem menos densidade, então quer dizer que o método usado é a ressonância magnética. Então, tu vai ver que a ressonância magnética, o paciente tem uma hérnia de disco entre a L5 e L4. Perfeito? Tem uma protusão. Uma hérnia de disco, uma protusão do discal entre L4 e L5. Perfeito? Caso número 3. O que esse paciente tem? Esse daqui é um caso bom, nem todo mundo vai acertar. Se não chegou até aqui e não está assistindo essa aula. Primeiramente, olha que interessante, o paciente tem uma osteofitose. Ó, tá vendo o bico do papagaio aqui? Tá vendo que tem uma protuberânciazinha aqui, mas na imagem AP tá bem mais visto, né? Nessa imagem AP, ó, tu visualiza. Ó, o músculo ilio-psoas, tu vê o contorno dele aqui, né? Tu vê que tem uma diminuição do espaço do disco e tem uma protuberância. Mas não é só isso. Se tu olhar aqui, ó, vamos fazer bem direitinho aqui, ó, vai ver que tem um degrauzito aqui.
Então, ele tem uma osteofitose e uma espondilolistese. Então, está tendo um escorregamento desta parte da vértebra aqui para frente. Perfeito, pessoal. Forte abraço, então. Tchau, tchau. Até a próxima aula.